Oi pessoal, voltei com mais um vídeo aqui do capítulo 1 de Provérbios e vou falar dos versículos 28 e 29. Peço desculpas para o pessoal que acompanha aqui os episódios da série Provérbios, porque vida corrida, tirei férias, somaram várias coisas e foi isso, mas eu tô aqui de volta. Então, vamos à leitura do capítulo 1 de Provérbios, versículo 28 e 29. Vamos lá? Versículo 28. Então, vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. O que significa essas palavras? Eu tô aqui com a minha colinha, porque minha cabeça já não é mais a mesma, então vamos lá. Bom, a gente tem aqui palavras que, de certa forma, chamam a atenção, porque fala que quando a gente chamar, Deus não vai ouvir. Mas por que isso? Bom, o capítulo 1 inteiro é como se fosse conselho de Deus pra gente. Então, sabe, algumas vezes, pelo menos eu falo, puxa vida, queria que Deus me respondesse a tal pergunta. Mas será que se ele respondesse, eu iria fazer exatamente o que ele falar, mesmo sabendo que ele sabe de todas as coisas? É o que acontece aqui. No capítulo 1 de Provérbios, são instruções, são conselhos que ele dá para que a gente não se lasque, na linguagem atual. Mas, como ele deu o livre-arbítrio para todos nós, pode ser que algumas pessoas escolham não ouvir. E o que ele fala nesses 2 versículos é que, já que vocês não me ouviram, quando eu dei o conselho, quando vocês clamarem por mim, eu também não vou ouvir. Então vamos lá à explicação. Quem ignora o chamado da sabedoria não será ouvido no momento do desespero e colherá o peso de ter desprezado o temor ao Senhor. Temor aqui não é temor de medo, é temor de respeito. Temor de respeito, porque quantas vezes você já ouviu, você tem que temer a Deus? Esse temer a Deus não é medo, é respeito. E se você sabe quem Deus é, na verdade você até tem um pouco de medo, porque você sabe que Ele pode todas as coisas. E que Ele vai julgar todos nós, e o julgamento dele é justo. Mas não quer dizer que o resultado vai ser bom para todos, né? Então vamos lá. E qual que é o perigo desses versículos, né? Eles tratam de uma busca que é motivada apenas pelo sofrimento e pela calamidade, como uma tempestade ou o medo da morte, e não por um arrependimento sincero de abandonar o erro. Quando alguém usa Deus e a sua direção apenas como um socorro de última hora, após uma vida de rebeldia, o apelo perde o valor de transformação real. Ou seja, você fala assim, beleza, eu posso viver uma vida de pecado, tá, beleza. Aí quando chegar lá na hora de Jesus voltar, eu falo que eu me arrependi, tudo bem. Não funciona assim. Aí a gente pode lembrar daquele momento do ladrão na cruz, que na verdade ele não era ladrão, era um zelote, mas isso é assunto para outro vídeo. Que se arrependeu na última hora e que Jesus falou que naquele mesmo dia ele estaria com ele no céu. Ele se arrependeu de coração, porque na verdade, primeiro ele não era um ladrão, era um zelote. Uma explicação rápida aqui, zelote, eles queriam lutar contra Roma porque eles interpretaram de forma incorreta as escrituras. Então eles acreditavam que aquilo que eles estavam fazendo era em nome de Deus, era o que Deus queria,
Eles interpretaram errado. Não que eles seguiram uma vida de pecado proposital, sabendo eu estou pecando. Na cabeça deles, eles estavam fazendo algo que iria contribuir para a vinda do Messias, que naquela época era o Messias, né? Que eles estavam esperando. E é diferente de você passar uma vida inteira de pecado, que o pecado vai te conduzir ao erro, ao mal, a tudo que é enganoso. E aí chegar na última hora você pedir ajuda de Deus, porque aquele arrependimento não vai ser verdadeiro. E tem uma coisa que a gente não pode fazer, é enganar Deus, Jesus ou o Espírito Santo. Eles sabem o que a gente realmente pensa, sente, faz e qual é a nossa raiz. A nossa raiz é boa ou a nossa raiz é ruim? Então, não adianta só na hora da tribulação, quando a coisa fica feia, quando a coisa fica feia eu oro, falo, peço para Jesus e está tudo certo. Não funciona dessa forma. Porque se você vive uma vida de pecado e não tenta buscar a Deus, a sair dessa vida e nunca mais voltar, o seu arrependimento não será verdadeiro. 99% das vezes, né? E é isso, os versículos 28 e 29 de Provérbios. No próximo vídeo da série, a gente vai falar sobre os versículos 30 e 31. E já está acabando o primeiro capítulo de Provérbios.